Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O meu primeiro convidado de hoje é o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, que vem aqui nos fazer um diagnóstico da situação, se é que é possível, porque Brasília está pegando fogo com as últimas notícias. Daqui a pouco a gente conversa com o senador. Antes de chamá-lo, deixa eu falar de cooperativismo, que é uma alternativa cada vez mais importante na economia, porque proporciona aos cooperados remuneração justa, divisão dos lucros, e a Copserge do Acre aposta nessa estratégia para vencer a crise e garantir dignidade aos trabalhadores. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar a oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Gerando trabalho e renda com oportunidade para todos, é assim que trabalha a Copserge há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana. Por favor, senador. Boa noite, tudo bem? Prazer. Satisfação. Então, senador, como eu já introduzi agora há pouco, eu quero começar essa nossa conversa tentando fazer um diagnóstico da situação do país, da situação política, diante dos últimos fatos, das últimas denúncias que atingem em cheio a cúpula do PMDB e o próprio governo de Michel Temer. Como é que o senhor vê esse momento? Dá para dizer alguma coisa racional em meio a tudo isso? Olha, é um prazer estar aqui. Essa é a segunda entrevista assim, mais demorada que eu dou essa semana. A primeira foi para o Roberto Dávila, na Globo News, deve ser repetida esse fim de semana, e ele fez perguntas parecidas com essa. É muito difícil a situação que nós estamos vivendo de uma absoluta crise política, com um grande reflexo na economia, e que afeta a vida de todos os brasileiros, com o aumento do desemprego, risco de inflação, e principalmente assim a desconfiança, porque nós nunca imaginávamos viver uma crise política desse tamanho. O PMDB é um partido que foi fundamental há muitos anos, é o maior partido do Brasil na redemocratização, é bom que se diga. Quando o PSDB estava no governo, ele era a base do governo do PSDB, junto com o PFL na época. O PT foi para o governo e nos últimos anos o PMDB também era a base do governo. E agora está na berlinda, está no governo interino de Michel Temer, e as denúncias de um próprio membro do PMDB, que foi líder do PSDB no Senado durante 12 anos, é bom que se diga, durante 8 anos, Sérgio Machado, e há 12 anos, nomeado pelo PT, a pedido do PMDB, era o presidente da Transpetro. E esse homem virou um homem-bomba, resolveu contar que distribuiu 100 milhões de reais de propina. Então, essa é uma situação que atingiu o Congresso, o Senado. Está todo mundo assim olhando um para um lado do outro, querendo encontrar alguma explicação para isso. Então, você fez uma pergunta e a resposta é uma outra pergunta. O Brasil, como é que o povo brasileiro está vendo tudo isso? Eu acho que o sistema político nosso, da democracia representativa, faliu definitivamente. Senador, a classe política não tem mais credibilidade para cuidar do país. De onde vai vir a solução? Pois é, nesse momento, quer dizer, nós negligenciamos, e o PT, que fez tantas boas mudanças no Brasil, com Lula, até no primeiro mandato da presidenta Dilma, jogou fora uma oportunidade que tinha de ter feito a reforma política. A gente ficou meio que numa zona de conforto, surfando no sucesso, e ninguém fez a reforma política. Agora quem está fazendo é a Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal, mostrando as vísceras da política. Então nós não estamos vivendo, Rogério, uma judicialização da política, não. A política está sendo criminalizada. Ou seja, a democracia representativa, porque na democracia as pessoas elegem os políticos para representá-los. Isso está ferido de morte. Então nós vamos ter que fazer, no mínimo, uma constituinte exclusiva, porque o Congresso não tem condição mais de fazer a reforma política, nem credibilidade, uma constituinte exclusiva onde quem se candidatar para aquilo, para fazer a reforma política, não pode ser candidato a deputado, a senador, para poder ver se a gente cria regras
que tire da classe política essa suspeição, essa criminalização. Esse é um aspecto. O outro desafio é como é que nós vamos fazer. Nós temos que fazer o Brasil se reencontrar com a soberania do voto. Né? Tá o Michel Temer, presidente Dilma afastado, o Senado fazendo um julgamento, mas o voto popular ficou questionado. E um outro ponto é que eu acho que para estados e municípios e para a União, quer dizer, também tem uma relação promíscua do setor empresarial com os políticos, e eu tenho que ser justo, eu não estou botando a culpa nos empresários, eu acho que eu não sei onde começa a culpa do empresário, onde termina, mas também não sei onde começa dos políticos e onde termina, porque é suprapartidário, até o nome da Marina estava envolvido esse fim de semana, e é óbvio que a Marina não tem desvio de honestidade nem de ética, mas todos nós fazemos parte de partidos, de coligação, a gente pode falar por nós, mas não pode falar pela coligação que a gente está presente. Então é uma situação vexatória, o Brasil precisa rapidamente saber onde é o fundo desse poço e transformar essa crise numa profunda mudança que traga a confiança do cidadão. Porque o senhor fala em soberania do voto, o Brasil se encontrar com a soberania do voto. Mas quem, a essa altura, teria credibilidade para isso? Porque se for uma nova eleição proposta pela presidente Dilma, se voltar ao cargo, a população vai desconfiar disso. O Senado, o Congresso como um todo, comprometido até o pescoço. Quer dizer, o Brasil fica sem saída. E fora que o principal elemento da crise hoje é Eduardo Cunha, o presidente da Câmara afastado. Por exemplo, o Eduardo Cunha, se ele resolver abrir a boca, porque está tendo uma crise no Senado que a gente não imaginava. Mas o problema mesmo está lá na Câmara. Se o Eduardo Cunha abrir a boca, ele derruba o governo Temer em horas. E aí tem o Ministério Público, tem a Justiça em cima dele, da filha, da mulher. A Comissão de Ética da Câmara pediu a cassação dele. Certamente ele vai ser cassado. E se ele for cassado, e se ele for levado adiante esse processo dele, do Supremo contra ele, ele pode virar realmente o homem-bomba que põe... Ele disse que tem 150 deputados na mão dele e mais um monte de gente. Agora, não tenho nenhuma dúvida que essa coisa da soberania do voto ela é importante. Sinto muito. Nós chegamos num ponto que a população é que tem que ter autoridade. Você falou assim, mas se for a Dilma propondo novas eleições, não tem confiança. É verdade. Hoje está assim. Um lado do Brasil vai achar que está vindo ali com outros interesses. Eu acho que tem que vir da sociedade. O pedido da reforma da Constituinte exclusiva para a gente mudar definitivamente as regras de financiamento de campanha, dessa história de campanhas milionárias e políticos profissionais. A ideia também de ter novas eleições tem que vir da população. Se vir da população, aí a presidenta Dilma voltando, porque ela foi eleita, nesse caso eu acho que seria o adequado, ela voltaria mais imediatamente para sair, depois que o Brasil se reencontrasse com a soberania do voto. Porque eu acho que o governo interino do Michel Temer não tem como levar adiante com essas denúncias todas. Quer dizer, dizia que o PT era o responsável por isso, o PT tem culpa. Mas, gente, essa corrupção, essa estrutura, ela está posta há muitos anos. O PSDB, o Aécio Neves hoje está lá com sei lá quantas denúncias, o Democratas, o presidente do Democratas também colocado. Então o pessoal que apontava o dedo para a gente, estava apontando com o dedo, mas tinha 3 para o lado de cá. Por isso que eu não sou favorável a gente ficar apontando o dedo para os outros. Senador, o senhor foi alvo de muita especulação recentemente, como vice-presidente do Senado. Eu ouvi muita coisa, eu não vou nem reproduzir aqui, mas o que tem de verdade, se é que tem alguma coisa de verdade, em tantos boatos que espalharam a seu respeito, que o senhor poderia vir a assumir a presidência, depois envolver o seu nome em supostos negócios ilícitos com empresas, enfim, é uma oportunidade até para o senhor esclarecer tudo isso. Não, primeiro que eu acho que todos nós estamos sendo postos à prova. Então é absolutamente corriqueiro, não digo normal, porque isso não é normal, que você tenha, de vez em quando, uns golpes meio baixos. Né? Acontece. Por exemplo, só no fato de como eu vice-presidente do Senado, ser uma possibilidade de assumir lá no lugar do Renan, possibilidade que eu nunca considerei, porque eu acho que o Renan vai concluir o mandato dele até fevereiro, e eu só quero ficar como vice nesse período, porque aquilo ali no Senado é uma espécie de cadeira elétrica. Quem sentar ali vai ser eletrocutado. Entendeu? Mas fizeram umas barbaridades, um blog sujo, com mais, parece que políticos até aqui do Acre mesmo envolvidos, que não merece resposta, a não ser aquela
Eu não tenho, nem ninguém da minha família, nenhum esquema de ilícito de empresas para ganhar dinheiro, não tem absolutamente nada disso. Todo o movimento que eu tenho, eu já trabalhei na iniciativa privada, está tudo no meu imposto de renda, consegui ganhar um dinheirinho bom, eu diria até quando eu estava fora da política, sabe? Trabalhei, mas quando eu voltei para a política, eu fiz questão de separar bem as coisas, quando eu voltei para o mandato de senador, então eu consegui acumular alguns ganhos materiais, graças a Deus, mas no período que eu saí do governo e antes de ser senador. E botei tudo no meu imposto de renda, como todos da minha família. Mas levo uma vida absolutamente normal e posso afirmar, nunca, nem fui procurado para montar esquemas nesse sentido, muito menos eu tomar iniciativa. O que eu tento é cumprir um mandato, cumprir um papel de vida pública que possa ser um exemplo. Eu fiquei 8 anos governando esse estado e, graças a Deus, tinha boatos, tinha futrica, tinha mentiras e agressões. Mas eu saí do governo e o que é que teve? Nenhum processo, nenhuma ação, porque eu me dediquei com amor, com paixão, a promover mudança do Acre. Por isso que eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos, tanto na prefeitura como no governo. E no Senado eu estou tentando a mesma coisa, tentando honrar o voto que eu recebi e trabalhar. Tudo bem que incomoda quando você recebe alguns petardos de baixo para cima. Mas eu acho que todos nós hoje, né, da Marina, eu, qualquer um outro, tem que dar satisfação à opinião pública. Se voltarem com essas barbaridades, até espalharam na internet que eu estava afrontando o próprio juiz Moro. Gente, é que no dia que fizeram a condição coercitiva do presidente Lula, que aquilo foi um ato ilegal, próprios ministros do Supremo esculhambaram com aquilo, o ministro Marco Aurélio falou que aquilo era um ato medieval, o ministro Teori, que é o ministro da Lava Jato, criticou, depois o próprio juiz pediu desculpa por algumas conduções e excessos. Eu critiquei porque aquilo foi indignação, aquilo foi uma coisa errada que foi feito. Eu defendo que a Lava Jato vá a fundo, eu defendo que tanto lá conduzida pelo juiz Moro, pelo Ministério Público, como também no Supremo, tem que ir a fundo, porque o Brasil vai ficar melhor depois disso. Mas nós temos que zelar pelos excessos. Não pode. Quando está errado, a gente tem que dizer que está errado. Isso não significa dizer que você está contra. Mas eu, sinceramente, acho que tinha um esquema assim, para tirar Dilma do poder e abafar a Lava Jato. Só que a Lava Jato se mostrou maior do que esses que queriam abafá-la. E está aí hoje, o palco está dando em Chico, dá em Francisco. Tomara que, sem cometer injustiças, o Brasil faça justiça e fique melhor.